Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética. E o tema do trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, ataques de todas as épocas, de quando a igreja surgiu lá em Atos capítulo 2, até os dias atuais a igreja sofre ataque, sendo que no passado os ataques eram mais declarados, eram mais expostos, pessoas eram mortas por qualquer motivo, e no presente os ataques são sutis, quase imperceptíveis, porque a igreja tem uma espécie de proteção legal. Por esse motivo, o subtema do trimestre fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já estamos diante da lição de número 7, já estamos no meio do trimestre. Quando chega da lição 7 em diante, vai dando um apertozinho no coração. Eu sempre digo isso aqui porque eu gosto da escola dominical e o tema a gente queria aprofundar mais, mas tem que ter um certo limite para logo na sequência dar espaço a outras temáticas também. Inclusive, no próximo trimestre nós estaremos estudando sobre o livro de Ezequiel. Será a repetição praticamente de um tema. É a repetição de um tema, mas praticamente de uma revista que nós estudamos já há muitos anos. Então o próximo trimestre será Ezequiel. E aí falaremos sobre a eternidade, falaremos sobre o porvir, sobre o arrebatamento da igreja, a existência dos anjos e assim por diante. Vamos conseguir distinguir anjo, arcanjo, querubim, serafim, vamos distinguir o que seja tronos, poderes, principados, dominações, potestades. Legal, né? E nesta lição 7, cujo título é A Sutileza da Relativização da Bíblia, nós já estamos hoje na nossa quinta reflexão. Você tem mais 4 para trás. Você tem segunda, terça, quarta e quinta. E você terá, querendo Deus, a de amanhã, sábado, então 6. Você deve assistir às 4 anteriores e à próxima para que você tenha a completude de todo o assunto. Aí você aproveita e já se inscreve no nosso canal, não perde tempo não, vai lá, se inscreve aí para você começar a receber, na hora que nós fizermos subir um vídeo, postarmos um vídeo, você possa recebê-lo diretamente. Tem pessoas que estão comentando nossos vídeos de madrugada, como é o caso do irmão Ney, parte do seu irmão Ney, Deus te abençoe. Ele trabalha num turno noturno e faz os seus comentários na madrugada. Ele aproveita para analisar quando chega em casa do trabalho, aí ele analisa e faz seus comentários. Deus te abençoe. Nós vimos na segunda-feira que é preciso não se conformar e se transformar pela renovação do entendimento. Estamos falando sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Falamos já sobre outras sutilezas, a banalização da graça, a imoralidade sexual, a normalização do divórcio, os ataques contra as ideologias contra a família e assim por diante. Nós agora estamos na sutileza da relativização da Bíblia. O relativizar tem uma coisa interessante, é que uma vez relativizado, as pessoas não podem colocar posições contrárias porque é subjetivo, cada um pensa do jeito que quer. Isso é perigoso, nós já mostramos nos vídeos anteriores. Na terça-feira nós falamos sobre não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque elas são objetivas. A Bíblia não é parcial, a Bíblia é plena, nós já mostramos. Na quarta, a Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o sustentador de todas as coisas, o Criador. Nós comentamos sobre isso. Se ele não muda, suas palavras não mudam. Ontem, quinta-feira, nós falamos sobre... em Salmos, se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? Como é que vai viver a sociedade se a base da sociedade acabar? Como é que nós vamos cobrar alguma coisa se o fundamento, a base em si deixar de existir? Como é que nós vamos repelir muita coisa no mundo se a Bíblia, que é a base, for relativizada? E hoje, sexta-feira, nós leremos na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, observando que o texto de hoje estará dentro da leitura oficial da lição de domingo, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe será capítulo 3, versículos de 14 a 17.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E hoje nós leremos segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então está dentro. A epígrafe da leitura diz: o fundamento da vida cristã deve iniciar na tenra idade. O fundamento da vida cristã deve iniciar na tenra idade. Vamos fazer leitura aqui na tradução NVI, Nova Versão Internacional, fazendo uso da Bíblia de Estudo NVI. Observe como está registrado o texto aqui na NVI. Versículo 15, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Por que? Junto, resposta, explicação. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Paulo está falando com Timóteo. Daqui a pouco nós vamos explicar isso aí. Que são capazes de torná-lo sábio. Quem é capaz de tornar Timóteo sábio? As Sagradas Letras. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, em outras palavras, de Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Um sábio para morrer e ficar perdido aí no mundo não adianta, tem que ser sábio para a salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que ganha a alma, sábio é. Então, para a Bíblia não é sábio aquele que tem muito conhecimento sobre muita coisa, porque este conhecimento para Deus é como se fosse excremento. Meu Deus, pesquisa aí o que é excremento. Mas aquele que ganha a alma, sábio é. Então, tornar-se sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo que desde a tenra idade, desde que Timóteo era muito jovem, Timóteo teve acesso, teve conhecimento às Sagradas Letras, às Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras estas que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Em outra passagem, aliás, Sagradas Escrituras que ele aprendeu da mãe Eunice e da avó Lloyd. Em outra passagem ele diz bem assim, toma cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo assim salvarás, não somente a ti, mas a todos que estão contigo. Paulo chega ao ponto de dizer, foste criado com leite espiritual. O que nós temos aqui, irmãos, é que Timóteo, muito cedo na sua vida, ele foi encontrado pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fazia sua primeira viagem missionária junto de Barnabé. A primeira viagem missionária, que inicia no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, teve como percussores Barnabé, Saulo e Marcos. Quando eles passam da ilha de Chipre e resolvem um problema que teve lá na ilha de Chipre, quando eles aportam em Perge, o Marcos desiste, volta e seguem somente os dois, Barnabé e Paulo. E eu costumo muito dizer, chamar a atenção dos irmãos, que Paulo já era alguém de uma idade avançada. Paulo já tinha 51 anos, mais ou menos, quando estava nesta primeira viagem missionária. Paulo passou por um processo quando chegou em Antioquia da Pisídia, que lá quiseram matá-lo. Ele fugiu e chegou em outra cidade e quase conseguiram matá-lo. Os judaizantes motivaram, incitaram as pessoas da região, e Paulo foi apedrejado, realizou um milagre, foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade e jogado fora da cidade. Não sei se numa vala, foi jogado fora da cidade como morto. Analisaram os sinais vitais, não, está morto, arrastado e jogado lá fora. Ele ainda não estava morto, ele levantou, pois Deus, o Senhor Jesus, disse que o havia escolhido para fazer uma grande obra e ele a fez. E nesse contexto ele seguiu viagem mais à frente e lá se encontra com Timóteo. Garoto, tenra idade. Prega, Timóteo se converte, provavelmente sua mãe e sua avó também se converteram neste momento, pois seu pai era grego. E Paulo termina a primeira viagem missionária, passa pelo Concílio de Jerusalém para discutir o tema do assunto que foi tratado lá, que ele percebeu necessário por conta dos irmãos da Galácia, que era o judaísmo ou não, segue a lei ou não para ser salvo. E volta então na segunda viagem missionária. E quando Paulo volta na segunda viagem missionária, a primeira pessoa que Paulo vai atrás, junto com Silas, chama-se Timóteo. Eles partiram de Antioquia da Síria, passando por cima pela região da Galácia, passarem lá na casa de Timóteo, e Timóteo então passou a acompanhar Paulo. Timóteo logo tornou-se pastor de igreja. A melhor compreensão diz que nesta segunda viagem missionária que eu estou comentando, depois que eles passaram de Corinto, quando já estava retornando para Jerusalém,
pararam na cidade de Éfeso. E em Éfeso, Paulo colocou Timóteo como obreiro. Timóteo ficou em Éfeso. Paulo chega ao ponto de seguir outras viagens missionárias e manter sempre contato com Timóteo. Inclusive, naquela questão que trata da Diana dos Efésios. Provavelmente o pastor da cidade lá era Timóteo. E quando Paulo está encerrando o seu ministério, Paulo, aqui na segunda carta, no capítulo 3, ele diz: lembra-te que você estudou as Sagradas Escrituras desde tenra idade. O que o texto nos revela, irmãos? É que nós temos aqui um meio para rebater as ideologias que estão minando a doutrina da igreja, que sutilmente têm entrado na igreja, pelo intermédio da pregação da palavra às crianças. Ontem eu fiz referência à irmã Joane Bentes. Conheço o seu trabalho de perto, já estive em alguns congressos de escola dominical com ela. Melhor juízo, estive em Salvador, estive em Rio Verde e tive outro local que eu não estou lembrando agora, mas estive junto com ela. Ela já esteve aqui na nossa cidade, já indiquei ela para alguns pastores e é interessante que o trabalho que ela faz, aqui na nossa cidade ela teve várias vezes no nosso congresso com Madeleine, do qual eu fui coordenador durante grande prazo da história dele. Fui o único coordenador e depois fui um dos coordenadores. E quando ela vem, o trabalho que ela faz é extraordinário porque as crianças são batizadas com o Espírito Santo. As crianças ouvem a palavra de Deus. E qual é o problema? O problema é que as crianças são uma folha em branco. As crianças são uma folha que não tem nada escrito. Então, quando a Bíblia diz ensina o menino no caminho que deve andar, a Bíblia está dizendo que se você ensinar ele corretamente o caminho, ele vai seguir. Ontem, uma irmã de 67 anos aqui da nossa cidade, que eu não vou citar o nome, ela deve estar assistindo se tiver a parte do Senhor, pois ela sempre assiste nossos vídeos. Ela, num áudio longo de 6 minutos e tanto, ela contando para mim como foi a vida dela na infância. E ela dizendo que ela tem em si hoje a convicção que ela tinha quando ela era criança, de 7, 8, 9 anos de idade, quando ela começou a entender que deveria servir a Jesus. Quando ela passou pela adolescência, quando ela se tornou moça, quando ela casou, quando a vida seguiu, ela disse: eu sempre tive esta convicção. Mas esta convicção foi plantada nela quando ela era criança, de tenra idade. Eu, por exemplo, já na altura dos meus 46 anos, graças a Deus por isso, muita gente aí que era da minha época não conseguiu chegar nessa idade. Peço a Deus que me dê o máximo que Ele puder dar dentro da sua vontade. Lembro que desde pequeno meu pai já me ensinava. A Bíblia diz: intima teus filhos andando, caminhando, assentando e tal, em volta da mesa, etc. Está lá em Deuteronômios capítulo 6. Deuteronômios capítulo 6, versículo 6. 26, versículo 6. Ensinando essas coisas a eles. Meu pai me dava inúmeros conselhos, inúmeros conselhos, inúmeros conselhos. Conselhos que ainda hoje, quando na minha profissão eu estou tratando com alguém, eu dou conselho. Conselho quando eu estou aconselhando alguém, como obreiro do Senhor, resolvendo um problema, eu lembro dos conselhos do meu pai. Aos 16 anos, ainda criança, eu aceitei Jesus e já fiz referência aqui aos nomes do pastor Antônio Raimundo e da irmã Maria José, irmã Preta, que me deram orientações extraordinárias. E essas orientações hoje me fazem estar firme na presença do Senhor, servindo-o. Qual é o fundo desse nosso exemplo? É mostrar que a criança precisa ser ensinada. Infelizmente, às vezes os pais pegam os filhos e dizem: ó, meu filho, a escola dominical é ali, ó, é para lá que você vai. Enquanto isso, o pai fica em casa assistindo alto esporte, o pai fica em casa se preparando para jogar futebol, o pai fica em casa pretendendo fazer qualquer um dos programas do domingo, um churrasco, qualquer coisa, que não é nada ruim, mas primeiro você deve buscar o reino de Deus. É lógico que a aplicação do texto é específica em outro sentido, mas você deve levar os seus a aprender a palavra do Senhor. Quando Paulo chega para Timóteo e diz: desde criança aprendeste as sagradas letras, Paulo agora estava falando com alguém que não era mais criança, com alguém que era adulto e com alguém que ele confiava para, nos últimos dias da sua vida, transmitir-lhe a última carta. Segunda carta a Timóteo é a última carta registrada que Paulo enviou. E nela Paulo trata de assuntos particulares, de assuntos pessoais. Neste sentido, nós precisamos cuidar das nossas crianças, conforme diz a epígrafe da leitura,
O fundamento da vida cristã deve iniciar na tenra idade. Se você quer teu filho crente, se você quer teu filho servindo a Deus, ensine a ele desde pequeno. Ele vai aprender desde cedo. Ensina a ele o que sejam doutrinas bíblicas. Eu não estou falando de costumes. Eu não estou falando de roupa. Eu estou falando de doutrina, de ensinamento, aquele ensinamento que esclarece as questões espirituais. Ensina o teu filho. Faça com que teu filho aprenda a cantar hinos sacros. Infelizmente, a gente registra várias pessoas que, com o passar do tempo, os filhos desviaram-se. A culpa não é da pessoa que o filho desviou. Mas se você ensina ele corretamente, lá dentro dele vai ficar aquela fagulha de fé. Vai ficar aquela fagulha das sagradas letras, do respeito à autoridade. E você vai ver teus filhos crentes, os teus descendentes crentes, e poderá encontrá-los na eternidade. Isso porque hoje as relativizações, o pensamento acerca da Bíblia Sagrada e de muitas outras coisas dizendo que não existe, é justamente pelo fato que não são ensinados. Eu conheço alguém que eu lembro de tê-lo visto na escola dominical. Pelo menos uma vez eu vi na escola dominical quando criança. Mas o tempo passou. E hoje, conversando com a mesma pessoa, a pessoa, vocês crentes, esses crentes, quer dizer, não tem a menor noção do que seja a Bíblia Sagrada. E a sociedade, meus irmãos, ela muda de 20 em 20 anos, você tem uma mudança muito grande. 20 anos é o suficiente para você difundir uma ideia e aquela ideia estar firme ou não. Sendo assim, nós trabalhando com as crianças hoje, criança de, vamos tomar um exemplo aqui, 8 anos, daqui a 10 anos essa criança terá 18, poderá ser um obreiro. Daqui a 15 anos essa criança estará casada, vai ter filhos. E daqui a pouco a igreja estará tendo sequência por aquela criança que aprendeu na escola dominical. O meu pastor, o pastor Divan Carvalho dos Santos, a quem eu deixo a paz do Senhor, ele disse que lembra da primeira professora da escola dominical dele, que certo dia ele voltou a pregar lá na igreja onde ele foi discipulado, onde ele foi ensinado nos primeiros dias, e encontrou a professora dele. Eu lembro da minha professora da escola dominical aos 16 anos, a irmã Eunice, Pai do Senhor, irmã Eunice, Deus te abençoe, lá de Cristópolis. Certo dia, num dos nossos congressos aqui, o Comadlen, eu lembro perfeitamente, em 2006, eu estava fazendo o resumo da lição da escola dominical, muita gente ali presente, pois nós temos por costume trazer pregadores, cantores, mas sempre fica o espaço da lição da escola dominical. A gente não perde o fio da meada. E quem estava assistindo a aula era a irmã Eunice. Aí eu fiz referência a ela, depois sentei com ela e disse: ô Claudino, que bênção. Por quê? Porque nós estamos firmes servindo ao Senhor, porque aprendemos na tenra idade. Então fica a dica, meu irmão. Se você quer que daqui a poucos anos os teus filhos estejam firmes, você sirva para ensinar-lhes o caminho. Seus filhos são uma folha branca que vai ser ensinada, que vai ser riscada alguma coisa ali. Vou dar até um exemplo aqui. Aqui está a minha mão, sem nada escrito. À medida que eu faço alguma coisa, eu já tenho um registro ali. Então, vamos rebater as ideologias contrárias à Bíblia Sagrada, à família, à graça e tudo mais, com o ensinamento das Sagradas Escrituras. Aí nós não trataremos de relativização, mas de crentes firmes que estarão defendendo a fé. Legal, né? Domingo nós estaremos discutindo esse assunto na escola dominical e você é nosso convidado. Nós vamos expandir, nós vamos falar de outras coisas interessantes. Se você assistiu até aqui, você gostou, e eu peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal e deixe aí o teu comentário. Eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero saber se a nossa mensagem está alcançando o objetivo. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e até amanhã, quando, querendo Deus, nós estaremos comentando também em Timóteo sobre as Escrituras como única regra de fé e doutrina. Alguns usam o tarô, alguns usam o mapa astral, alguns usam os signos do zodíaco, alguns usam até os amigos, né, com aqueles conselhos tortos para orientar a sua vida, mas nós devemos orientar a nossa vida, conforme foi dito por Paulo a Timóteo, com a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.